Rotações e análise fatorial. Esse é o nosso tema hoje. E rotações, né? Uma rotação é uma forma de você tentar resolver um problema de cargas cruzadas. Tá? Então, só isso daí já me diz algumas coisas. Primeiro, me diz que a rotação só faz sentido em um problema em que eu tenho mais de um fator, certo? Porque carga cruzada só é uma possibilidade quando eu tenho mais de um fator. A gente vai rever o que é carga cruzada, tá? Mas isso só é uma questão quando eu tenho mais de um fator, tá? Por isso é que a gente não introduziu o conceito de rotações antes. A gente só está falando agora já mais para o final, tá? Ele é uma forma de você, ou seja, no ponto em que você faz uma rotação, você já tem os resultados todos, tá? Você viu que os seus resultados estão apresentando esse problema de cargas cruzadas e você quer enxergar o problema de outra forma para tentar resolver essa questão, tá? De cargas cruzadas, tá? Ou seja, você já calculou tudo, já chegou tudo, não sei o que, né? Tá? E enxergou que na tua solução quase final você tem um problema de cargas cruzadas e aí você usa uma rotação para você tentar resolver esse problema ou pelo menos amenizar esse problema, tá? Então, vamos entrar mais, né? Vamos falar mais sobre isso daí. E a começar por uma revisão do que é esse problema de carga cruzada, né? Quando uma variável latente tem dois fatores, tá? Cada indicador vai ter duas cargas fatoriais, certo? E a carga fatorial mede quanto que o indicador tem a ver com um determinado fator. Se eu tenho dois fatores, né, é legítimo me perguntar para cada indicador quanto ele tem a ver com um fator e quanto ele tem a ver com outro fator, certo? Então, ele vai ter duas cargas fatoriais. Idealmente, eu gostaria que apenas uma carga fatorial fosse alta. Eu gostaria que a outra fosse baixa, tá? Por quê? Porque se a carga fatorial ela mede quanto que o indicador tem a ver com o fator, eu gostaria que o indicador tivesse muito a ver com um fator e não com os outros, porque aí eu sei que esse indicador está medindo bem aquele fator. Beleza? Eu sei qual fator aquele indicador está medindo. Eu sei o que aquele indicador está me indicando. Beleza? Então é isso. Um exemplo é o que a gente viu no caso de consumismo, né? Em que a gente colocou o seguinte, olha, consumismo é um construto complicado, complexo, multidimensional e tal, e ele tem dois fatores, tá? De um lado, uma pessoa pode ser consumista porque ela deseja usar o produto que ela compra, ou ela pode, de outro lado, ela pode ser consumista não porque ela quer usar o produto, mas porque ela quer mostrar para os outros que ela está usando, que ela é estilosa, que ela pode, enfim. Tá? Então são dois fatores diferentes. Uma pessoa pode ter um e não ter o outro e não ter um, ter os dois e não ter nenhum. Tá? São dois fatores diferentes. Aí eu, para medir consumismo, né, num questionário que eu elaboro, né, para medir consumismo, eu boto uma pergunta lá que é a frequência com que ele posta fotos usando o produto no Facebook. Tá? Eu não tenho dúvidas sobre qual fator esse indicador está medindo. Porque, ora, postar várias fotos do produto no Facebook é um marco de você desejar mostrar para os outros que você está com um produto. Não é um marco de você querer usar o produto, entendeu? Você não usa o produto postando no Facebook. Você pode perfeitamente usar o produto sem postar fotos no Facebook, beleza? O único motivo de você postar fotos no Facebook é o teu desejo de mostrar para os outros. Então, esse indicador, ele tem muito a ver com o fator desejo de mostrar para os outros e pouco a ver com o fator desejo de usar o produto. Logo, eu sei
o que esse indicador está me indicando. Ele está me indicando o desejo que a pessoa tem de mostrar para os outros. Ele está medindo esse fator e não o outro. Ele tem uma carga fatorial alta em um, uma correlação alta com o desejo de se mostrar para os outros e uma carga fatorial baixa com o desejo de usar o produto, uma correlação baixa com o desejo de usar o produto. Tá? Nem sempre isso acontece. É plenamente possível eu ter um indicador que tenha uma carga parecida com dois fatores diferentes. E aí, nesse caso, eu não sei exatamente o que ele está me indicando, entendeu? O que esse indicador está me indicando, qual fator esse indicador está me medindo, entendeu? Porque ele está medindo um, mas está medindo o outro. Ele tem a ver com um e tem a ver com o outro também. Ele não me ajuda a separar bem um fator do outro, né? Então, meio que isso não é legal. Isso não é legal, tá? Quando isso acontece, a gente diz que a gente tem cargas cruzadas, tá? O indicador ele tem uma carga com um fator, ele tem uma outra carga com outro fator também. Cargas cruzadas. Quando eu digo ter a carga, ter cargas em valores parecidos, né? Todo indicador vai ter carga com um e com o outro, mas se uma carga é 90, né, 0,9 e a outra é 0,1, tem a ver com a carga que é 0,9, não com a que é 0,1. Mas se eu tenho, por exemplo, 50 e 60, entendeu? Se eu tenho... nem fiz a conta para saber se isso é possível, mas enfim, tá? Se eu tenho valores aí muito, muito próximos, tá? Isso é um problema, tá? É um problema chamado de cargas cruzadas. E o exemplo que a gente deu aqui é o exemplo de amor, né? Que a gente argumentou ter dois fatores aí, carinho e safadeza, certo? E se o indicador é que a pessoa abre um sorriso ao te ver, você não sabe se ela está abrindo um sorriso porque ela tem carinho por você ou por pura safadeza mesmo, tá? Então, você não consegue dizer só, né, só pela informação que ele abre um sorriso, se ele está abrindo um sorriso de carinho ou se ele está abrindo um sorriso de safadeza, tá? Então, cargas cruzadas não é uma coisa... Esse é o conceito de cargas cruzadas, não é uma coisa boa, tá? Mas acontece. Depois aqui de novo, sem querer. Então, vamos lá. Às vezes, a gente consegue reduzir o problema de cargas cruzadas usando rotações, tá? Rotações é um conceito abstrato, ele vem lá da álgebra linear, tá? Tem vários tipos de rotação, né? Rotação ortogonal, rotação oblíqua. Eu vou tentar dar a intuição para vocês do que acontece durante uma rotação, beleza? Então, vamos lá. Então, beleza. Je sais que quelques-uns parmi vous vont aller en France l'année prochaine pour faire une partie de vos études, d'accord? Alors, je pris la liberté d'expliquer notre sujet avec un exemple thématique, d'accord? Ça va être chouette. Ça va être chouette. Un exemple thématique pour que vous vous souveniez de moi lorsque vous serez à Paris et plus particulièrement lorsque vous serez aux Champs-Élysées, d'accord? Alors, allons-y. Tá, então vamos botar aqui para o português agora. Vocês estão vendo aí um mapa de Paris, tá? O mapa de Paris, em que eu coloquei aí os eixos, né? O eixo coordenado aí, XY, vocês estão vendo aí o XY, tá? Então, vamos lá. Uma rotação consiste em fazer isso daqui, tá? Eu vou mudar, eu vou girar o meu eixo de coordenadas. Eu vou girar a minha forma de medir a posição das coisas em Paris, tá? Repare o seguinte, Paris não mudou. O mapa não mudou, tá? O que vai mudar, lógico, né, são as coordenadas que eu vou dar para cada coisa, tá? Então, da mesma forma, de maneira fatorial, né? Tipo, quando eu faço uma rotação, eu não estou mudando o meu
problema, eu não estou mudando o que eu estou medindo. É claro que os números vão acabar mudando, porque eu agora estou medindo de outra forma, tá? Eu estou usando um outro sistema de coordenadas que eu girei, por isso rotação, tá? Mas eu não estou mudando o meu problema, apesar dos números estarem mudando, da mesma forma que eu não estou mudando Paris quando eu resolvo mudar, né, o meu sistema de coordenadas que eu tinha no slide anterior para esse slide agora, tá? Então, tá, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos entrar mais a fundo no exemplo, porque, como eu prometi, o exemplo c'est chouette, d'accord? C'est génial. Genial não tem nada a ver com genial. Genial tem a ver com ser irado, ser maneiro. Me lembro que eu estudei isso muito quando eu aprendi. Genial é maneiro, é irado, não é necessariamente brilhante. Mas tá bom, vamos lá. E voltamos aqui para o meu sistema de coordenadas original, tá? Ou seja, antes da rotação, tá? E aí eu marquei alguns pontos aí de interesse a Paris, d'accord? Então, eu coloquei aí na origem, a gente tem o Arco do Triunfo, e aí a gente tem outras coisas também, a gente tem o Grand Palais e Petit Palais, o Place de la Concorde, Jardin des Tuileries, o Louvre, e o Hotel des Invalides, e aí um pouquinho mais longe a gente está a Torre Eiffel, beleza? E repare o seguinte, se eu for dar as coordenadas aí do Place de la Concorde, por exemplo, tá? Eu vou ter coordenadas relativamente grandes, né, nos dois eixos, certo? A coordenada dele no eixo X não é perto de zero, ele não está, né, não é perto de zero, e a coordenada dele no eixo Y também não é perto de zero, certo? Tipo, ele não tem nenhum eixo passando pertinho dele, certo? Eu não consigo dizer, o Jardin des Tuileries está aproximadamente no eixo X, eu também não posso dizer que ele está aproximadamente no eixo Y, tá? Então, beleza. O Jardin de Tuileries está aqui, certo? Place de la Concorde está aqui, enfim. Então, eu não consigo dizer que ele está aproximadamente de nenhum dos dois eixos. Os dois eixos vão ter coordenadas que são números que eu não posso ignorar, eu não posso aproximar para zero. E esse é o equivalente a ter uma carga cruzada, tá? Uma carga cruzada. Eu não posso dizer que ele está perto de um eixo, então só a outra coordenada me importa, entendeu? Eu não posso dizer vai andando ao longo de um eixo que você chega ou chega quase lá. Não, tá? Eu preciso dizer anda tanto no eixo X e anda tanto no eixo Y para você chegar no Jardin des Tuileries, no Place de la Concorde, enfim, tá? Beleza. Agora, eu vou... Só que quando a gente para e olha o mapa de Paris assim mesmo, né? A gente vê o seguinte, cara, tanto o Grand Palais e Petit Palais, quanto o Place de la Concorde, quanto o Jardin des Tuileries, quanto o Louvre, estão ao longo da Champs-Élysées. Ou então muito próximos da Champs-Élysées, né? Então, e é isso que a gente faz quando a gente vai para Paris, ou seja, e o Arco do Triunfo também, que eu esqueci do Arco do Triunfo. Então é isso que a gente faz quando a gente vai para Paris, certo? A gente vai para o Arco do Triunfo e a gente sai andando pela Champs-Élysées e a gente passa por isso tudo. E aí a gente pode, entendeu, fazer um petit détour para ver um, para ver outro e tal, mas o andar a Champs-Élysées e passar por isso tudo é um caminho meio que, sabe, meio que natural. Tipo, você não vai para Paris e não vai andar na Champs-Élysées e passar por isso tudo, tá? Então, seria razoável, seria bom, seria alegre, né? Se a gente tivesse, de repente, um eixo, não numa horizontal arbitrária, entendeu? Não na direção leste, tipo, o que é leste, né? Seria razoável se a gente tivesse o nosso eixo ao longo da Champs-Élysées, certo? Na direção que a gente vai andar, né? E aí o outro eixo fica aí perpendicular à Champs-Élysées, tá? Então vamos fazer isso, vamos rodar, vamos fazer uma rotação nesse sistema de eixos de tal forma que o nosso eixo X fique ao longo dessa rua importante que é, dessa avenida importante, né? Que é a Champs-Élysées, tá?
Então, voilà! Voilà! E repare que quando a gente faz isso, coisas interessantes acontecem, porque se eu quero dar a coordenada da Place da Concorde, por exemplo, eu só preciso dar uma coordenada do eixo X. A coordenada dele do eixo Y é 0. Entendeu? Mesmo entendeu? Um Grand Palais, Petit Palais, certo? Você passa pelas Champs-Élysées, é do lado, tá? Um hotel de Invalido da vida, tudo bem, está um pouquinho mais longe, ele tem alguma coordenada Y, mas você repara que para quase todos os pontos relevantes que a gente marcou no mapa, eles caíram agora sobre um eixo, tá? O Grand Palais e Petit Palais, o Place de la Concorde, a Place de la Concorde, né? O Jardin des Tuileries e o Louvre, tá? Todo mundo está sobre o eixo X agora. Eu eliminei carga cruzada. Acabou carga cruzada. Eu não preciso mais dar a coordenada do Y. Basta eu dizer, pega a Champs-Élysées e segue. Está em não sei quantos metros. Mas eu não preciso saber nem nome de rua perpendicular a Champs, sabe? Que passa pelo arco. Não preciso saber disso. Tá? Uma direção agora abarca isso tudo. Tá? E o que eu achei mais legal quando eu estava montando esse exemplo para vocês, tá? É que eu tinha feito isso pensando na Champs-Élysées, né? Mas olha que maneiro, olha que legal. A direção perpendicular à Champs-Élysées, a Torre Eiffel ficou bem pertinho dessa direção perpendicular também, ou seja, meio que eliminou carga cruzada para a Torre Eiffel também. E eu não fiz o exemplo pensando em Torre Eiffel, eu fiz o exemplo pensando em Champs-Élysées, tá? Mas resolveu o problema para outra dimensão também. Olha que maneiro, tá? Repara, não resolve para tudo, tá? Não resolve para tudo. O Hotel des Invalides, tá? Continua com uma carga cruzada aí importante, tá? Eu não consigo dizer, vai andando na Champs-Élysées que você chega. Não, tá? Em algum momento você tem que cruzar o Sena e tal. Então ele tem uma carga cruzada no outro curso, mas repara, não resolveu os problemas 100%, mas melhorou muito. Melhorou muito. A gente tem muito menos carga cruzada nessa forma de representar Paris do que na forma anterior, tá? Bom, no caso do Manasses Fatorial, de repente é o caso de dizer que o Hotel des Invalides não é um bom indicador para medir aí, seja lá o que a gente quer medir, eventualmente a gente pode até decidir por tirar esse indicador, tá? Enfim, então, esse é isso que acontece numa rotação, tá? Mas deixa eu voltar ao caso anterior, porque tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mais um argumento que eu queria mostrar. Imagina que eu estou assim, né? E eu estou no eixo X, tá? Olhando em direção à origem, tá? Olhando em direção à origem. Estou em algum lugar lá no eixo X, olhando em direção à origem, tá? Eu fui no Google Maps, peguei uma foto do que é que a gente veria aí nesse caso, tá? Então, pá, é isso que eu estou vendo, tá? Tchan, é Paris, é bonitinho, tá? Mas imagina agora que você está com esse sistema de coordenadas, tá? De novo em algum lugar no eixo X, mas repara que o eixo X agora é outro, tá? É depois da rotação, certo? Eu fiz uma rotação aí inteligente, pegando a Champs-Élysées e tal, né? Tentando colocar o máximo de pontos turísticos ao longo, né, do meu eixo X. Então agora, nesse esquema aí, eu estou no eixo X, olhando em direção à origem, o que é que eu vejo? Voilá! Voilá! É outro nível, entendeu? É uma visão, é completamente diferente da foto que a gente viu anteriormente. Veja, a outra foto também é Paris. Também é Paris. Você também está, entendeu? Tão perto do Arco do Triunfo quanto aqui, tá? Mas é diferente quando você está olhando sobre os teus eixos rotacionados, tá? Você tem muito mais visão, é muito mais informativo do que você está vendo. E esse é o objetivo da rotação,
entendeu? É te dar uma visão melhor, certo? É tornar os seus resultados mais informativos, beleza? Então, vá lá. Uma última olhada para essa imagem e aí vamos seguir, vamos continuar aí. Dizendo o seguinte, que a rotação ela ajuda a reduzir a ocorrência de cargas cruzadas, já vimos isso, tá? E, consequentemente, facilita a interpretação da análise fatorial. Beleza? Facilita a interpretação da análise fatorial. É muito mais fácil te explicar como é que chega no Louvre se o nosso sistema de coordenadas é ao longo da Champs-Élysées do que se eu tiver um sistema de coordenadas XY que não tem nada a ver com a organização da cidade, tá? É um sistema arbitrário ali que eu desenhei, tá? Então, essa ideia de que a rotação facilita a interpretação da análise fatorial é fundamental. É esse o motivo pelo qual a gente faz uma rotação, né? Ao reduzir a ocorrência de cargas cruzadas, ela me permite dizer esse indicador tem a ver com um fator ou tem a ver com outro, e ao me permitir fazer essa separação, a rotação me facilita a interpretação da análise fatorial, tá? É por isso que a gente faz uma rotação. Então existem aí, né, dois grandes tipos de rotação, a rotação ortogonal e a rotação oblíqua, tá? E a rotação ortogonal tem por característica que ela faz os fatores serem independentes, tá? Ou seja, a gente está forçando a correlação entre eles a ser zero, tá? Ou seja, eu estou forçando que o desejo de usar o produto não tem nada a ver com o desejo de se mostrar para os outros, tá? Uma pessoa pode ter um e ter o outro, ter um e não ter o outro, não ter um e ter o outro, não ter nenhum dos dois, tá? O fato dela ter muito desejo de usar o produto não significa que ela tenha nem mais nem menos desejo de se mostrar para os outros e vice-versa, tá? E vice-versa. Então, se isso é uma hipótese razoável, se isso faz sentido para você, faz sentido você usar uma rotação ortogonal. E o outro lado da moeda é que, bom, em alguns casos, não faz sentido forçar a correlação entre os fatores ser zero, né? E, em alguns casos, faz sentido que haja uma certa correlação entre eles, tá? Pode fazer sentido teórico para você achar que pessoas que tenham mais desejo de se mostrar para os outros também tenham desejo de usar o produto, porque eu quero mostrar para os outros o meu bom gosto ao escolher aquele produto para usar, sei lá, tá? Se por qualquer motivo você tem alguma razão teórica para acreditar que esses dois fatores não são independentes e que quem tem mais de um talvez tenha mais do outro, ou que quem tem mais de um talvez tenha menos do outro, mas existe alguma relação, alguma associação, alguma correlação entre eles, nesse caso você não deve usar uma rotação ortogonal, você deve usar uma rotação oblíqua, tá? Ora, forçar uma correlação a ser zero, exatamente zero, é muito forte, tá? E, na maior parte dos casos, existe alguma correlação, então, de repente, você poderia pensar, a rotação oblíqua é mais realista. É verdade, mas é também mais difícil de interpretar, tá? Então, se você está num caso em que é razoável supor, ou as suas evidências sugerem, né, que a correlação é zero ou quase zero, uma rotação ortogonal faz sentido e é uma boa pegada, tá? Então, mas enfim, conheçam as duas abordagens, tenham as duas técnicas em mente, tá? Existe a ortogonal, existe a oblíqua. Pensa se para você faz sentido que os fatores tenham correlação entre si ou não. Se você acha que faz mais sentido é que eles sejam independentes
então use uma rotação ortogonal. Se você acha que não dá para supor que eles são independentes, que faz mais sentido que eles sejam oblíquos, ou se você tem algum motivo efetivo para acreditar que são oblíquos, né, que eles são correlacionados, use uma rotação oblíqua, beleza? Bom, isso posto, tá? Existem vários tipos de rotação ortogonal e vários tipos de rotação oblíqua. Eu vou só passar para vocês o mais famoso de cada tipo, porque aí depois, se vocês quiserem usar, vocês conseguem aí, né, saber o que pesquisar, que função chamar, né, e o que estudar, para saber mais a fundo. Aí, se vocês quiserem entrar na matemática de cada uma delas, aí fica à vontade, tá? A rotação, dentre as rotações ortogonais, a mais famosa é a rotação Varimax. Dentre as rotações oblíquas, a mais famosa é a rotação Oblimin. Tá? A rotação Varimax maximiza a variância ao longo de cada eixo. Então, é mais ou menos análogo ao que eu fiz com o mapa de Paris, em que eu peguei aquele monte de ponto turístico e me perguntei o seguinte: qual que é a direção que maximiza a quantidade de ponto turístico ao longo dessa direção? Entendeu? E, surpresa, foi Champs-Élysées, foi exatamente a direção de Champs-Élysées, certo? Então, ok, fiz uma coisa. E aí a outra direção foi uma direção perpendicular, tá? Uma vez uma definida, né, com dois fatores, com duas dimensões, é um mapa plano, eu defini uma, certo? A outra pode só, a diferença se vai a ponta subindo, a ponta descendo, mas a direção também é o que é definida, tá? Então, essa é a ideia da rotação Varimax, tá? A rotação Oblimin é um pouco mais sofisticada. Ela permite que você coloque correlação entre os fatores, mas você precisa dar um parâmetro que meio que dá uma ordem de grandeza de mais ou menos quão forte essa correlação seria. A gente não vai entrar nisso aqui. Isso daí eu só coloquei para, se vocês estiverem interessados, vocês podem explorar a fundo por si próprios. Beleza? Show! Excelente!